Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? A oração, ela é a força nossa. Que devia ser uma coisa encantadora, ver Ele falando com o Pai. Falaram assim com Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa. Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é o encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele. Assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração, porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja.
Ele para tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta, porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entra e sai da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada, porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala: oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, não sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda quando Jesus fala: quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É pai. Fala: pai, só está aí? Ele fala: sua espera. O dia que a gente aprender essas coisas, quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que eu não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar: para onde eu sigo? Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala: mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala: Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação, né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava: hoje a louca está demais, prende ela, porque a coisa não está boa não. Você senta para rezar e está voando, né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando, né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita água? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Qual a outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve? Você não quebrou seu coração? Você não rasgou seu coração? Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. O nosso coração foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado nele, eu estou vigiando quem está na fila de comunhão.
Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila, se faz um barulho, eu abro o olho, ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim: quando você recebe uma visita importante na sua casa, e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Oi, nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece, a gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes. Como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados.
A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dEle, entregue, falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz. De viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, a gente tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. E isso que a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Para falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que o senhor não viu tal coisa. Só tem certeza, Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer, Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza. Explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir a intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala, vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude. Que de verdade Ele nos ensine a rezar. Que de verdade Ele nos conceda essa graça. De que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando. Mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle. Saber que estamos diante dEle. E de mais ninguém.
Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo, porque nós temos que domar a nossa natureza humana, de querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender, porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que ele escuta e ele vai agir, porque ele é Deus e ninguém pode com ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se existe uma mensagem que precisa permanecer gravada no nosso coração depois desta reflexão da doutora Filó, é esta: a oração não é um último recurso, ela deve ser o nosso primeiro passo. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Procuramos respostas em todos os lugares, ouvimos opiniões de muitas pessoas e somente quando tudo parece perdido, nos lembramos de falar com Deus. Hoje o Senhor nos convida a inverter este caminho. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, antes de qualquer luta, ajoelhe-se e converse com o Pai. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro o nosso coração. Ela nos dá paz quando tudo parece confuso, coragem quando o medo tenta nos dominar e esperança quando tudo parece impossível. Quem reza aprende a confiar e quem confia nunca caminha sozinho. Jesus nos mostrou esse caminho. Antes dos milagres, antes das grandes decisões, antes de escolher os discípulos, ele rezava. Se o próprio Filho de Deus buscava o Pai em oração, quanto mais nós precisamos dessa intimidade. Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar, uma decisão importante ou uma dor que ninguém conhece. Não carregue esse peso sozinho. Entregue tudo nas mãos de Deus. Conte a Ele cada detalhe. Abra o seu coração e permita que sua vontade conduza a sua vida. Pode ser que Deus não responda no tempo que você espera, mas Ele sempre responde no tempo perfeito.
Lembre-se, ninguém é mais forte do que uma pessoa que confia em Deus de joelhos. A oração é o lugar onde o desespero se transforma em esperança, a ansiedade encontra descanso e a alma reencontra a paz. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Talvez exista uma pessoa desanimada, angustiada ou distante de Deus esperando exatamente por esta palavra. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar essa vida. Também deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a levar esta reflexão para muito mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder da oração. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você continuará recebendo mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual para caminhar cada dia mais perto de Deus. Que o Senhor fortaleça a sua fé, aumente a sua confiança e faça da oração o maior tesouro da sua vida. E que Nossa Senhora interceda por você, conduzindo cada uma das suas preces ao coração de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Nunca deixe de rezar, porque a oração realmente resolve tudo. Agora, vamos fazer uma oração para que Deus nos ensine a rezar. Pai amado, Deus de infinita bondade, nesta hora eu me coloco na tua santa presença, com o coração aberto, porque sei que tu me conheces por inteiro. Antes mesmo que uma palavra chegue aos meus lábios, tu já sabes tudo o que existe dentro de mim. Hoje, eu não quero apenas falar contigo, eu quero estar contigo. Senhor Jesus, assim como os discípulos um dia te pediram, ensina-nos a rezar. Eu também faço esse pedido. Ensina-me a encontrar alegria na oração. Ensina-me a silenciar o coração para ouvir a tua voz. Ensina-me a confiar mais na tua vontade do que nas minhas próprias forças. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que procurei respostas em todos os lugares, menos diante de ti. Perdoa-me pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho, carregando pesos que nunca deveriam ter saído das tuas mãos. Hoje eu entrego tudo a ti, entrego as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus medos, as minhas lágrimas, as minhas dúvidas e também os meus sonhos. Entrego a minha família, entrego o meu trabalho, entrego a minha saúde, entrego as decisões que preciso tomar. Entrego aquilo que ninguém conhece, mas que só tu és capaz de compreender. Senhor, visita agora as feridas escondidas do meu coração. Cura as mágoas que ainda me prendem ao passado. Arranca de mim todo o orgulho, toda inveja, todo ciúme, toda ansiedade e toda falta de perdão. Faz nascer em mim um coração novo, humilde e totalmente disponível para fazer a tua vontade. Quando a minha mente estiver agitada, acalme. Quando eu estiver desanimado, fortaleça-me. Quando eu estiver perdido, guia os meus passos. Quando eu estiver com medo, segura a minha mão e lembra-me que nunca caminho sozinho. Jesus, não permitas que eu faça da oração apenas um hábito, que ela seja o encontro mais importante do meu dia. Que eu tenha sede da tua presença e encontre paz ao permanecer diante de ti, sabendo que tu estás vivos, me escuta e nunca abandonas aqueles que te confiam em ti. Dá-me a graça de rezar com sinceridade, sem máscaras, sem esconder nada, que eu tenha coragem de colocar diante de ti tudo aquilo que sou, porque sei que somente o teu amor pode transformar a minha vida. E que se eu não entender os teus caminhos, dá-me confiança necessária para repetir com todo o meu coração: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Nossa Senhora, Mãe querida, tu que guardavas tudo no silêncio do coração e vivias em perfeita comunhão com Deus, ensina-me a rezar. Leva cada uma das minhas orações até Jesus e ajuda-me a nunca perder a esperança. Que a partir de hoje, eu nunca me esqueça de que a oração é o meu refúgio, a minha força, a minha paz e o caminho seguro para o coração do Pai. Porque eu acredito, Senhor, que nada é impossível para ti.
E tudo aquilo que hoje coloco em tuas mãos, eu entrego com confiança, certo de que tu cuidarás de cada detalhe da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Jesus falou assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo. O senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala: não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro. A criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que foi o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós: não tenhais medo. Você fala: não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, ele dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Aí Adão falou assim: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós: onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui, mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando, mas estamos assentados na igreja. Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão, porque se a gente se esconde dele, como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele: estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei: Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar.
A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro. E a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então precisa pensar nisso. Onde estás? Que ele não nos perde de vista, não. Então esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus. Falou, ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, ele escondeu. Falou, ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito. Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, porque Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele, não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora de ele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa, de quem é o ícone, né? De quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado. E Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70. E aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele. E fala, na época ele era Abrão, que Abraão só se tornou depois que eles fizeram a aliança. E ele fala, não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram, né? Extraordinário. Então a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou, vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, não dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam, não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês, chama Arão que é bom de falar. Ele falou, Moisés, é você mesmo. Mas a gente quer fugir. E ele fala assim, eu estarei contigo. Eu sou o teu escudo. Eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem que é isso? Moisés, quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era o sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim, Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala, coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginam Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué, Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes, você imagina, ele andando com o exército, gente, é Deus mesmo, dá a volta, faz nada, e a turma tentando jogar flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava, e você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando, parece doido, tem hora que a gente anda com Deus, parece louco, né? Mas ele escutava, depois da 7ª,
Você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá: ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia. O povo fala assim: princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados e falamos assim: Senhor, qual o tamanho desse muro? O Senhor falou: querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4: nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa, ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa, e eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias, e falou com ele: eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o seu também. Ele lê aquilo. Lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general. Nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo. E fez assim, ó. Entregou o papel diante de Deus. Oh, que coisa extraordinária. E fez uma das orações mais lindas. Vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins. E ele vai falando as coisas e fala com ele: inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ah, um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim: olha isso aqui. Hã? O que foi? Olha aqui o que eles estão falando. Vai passar em cima do Senhor também. Vai deixar? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta através do profeta, né? Então ele faz uma oração linda e pede: livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, vocês não prestam atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, e mandou o recado. Falou que ele podia ficar cegado. Falou, ele manda um recado, né? A forma como Deus diz. E do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército. 180.000 homens foram exterminados. Sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala: ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento. Eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó. E a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele: só viu esse negócio que aconteceu? Só viu? Esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala: o que vai fazer mesmo? Isso aqui é o Jesus, o que chegou para mim?
É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com o pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo tanto. Eu não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Piado Pio, entregar o problema e ir embora cantando. Porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais, não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar mensagem. Porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é chamado pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias, ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa. E fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser. Seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar. Porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José. Bora, não tenha medo, você tem que fugir só porque você quer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal não, coitado. Nem falar isso com ele. É a estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. Já pensaram nisso? Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda. E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, eles falou, pode ir, pegou os discípulos e falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água. Você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né? Assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós. Ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão, chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo.
Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus. É essa fé. É aquilo que ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais. Tem mais. Tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada para uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar. E hoje a gente tem medo, de não entendeu ainda que Deus é o parteiro da nossa história, e que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele. Não ter medo e me lançar em Deus, e não colocar limite em Deus, e deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era, não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês? Vocês não precisam ter medo. Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Deixa eu imaginar, é um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo até o fim. Não tem sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus. Porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos. A gente acha que o braço dele ficou curto. E que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué. Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Esse é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala, não temas porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala, eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão. E ele fala, eu te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando ele fala, olha como é que ele vai falar conosco. Não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala, não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que é que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou, não temas porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for.
Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque é a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele, Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava, o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão usando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava, ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim, Deus mandou te dizer que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou, Saul falou, sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou, não vai, Saul. Ele falou, se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou, acho melhor não tentar. Ele falou, eu estou com 1000 homens. Saul falou, eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi, eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel, eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então, hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupe com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é a filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou o filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala, eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que contudo fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará.
Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se existe uma mensagem que precisa permanecer em nosso coração depois de tudo que ouvimos, é esta: você não está sozinho. O mesmo Deus que sustentou Abraão quando tudo parecia impossível, que fortaleceu Moisés diante de sua fraqueza, que deu coragem a Josué diante das muralhas, que protegeu Maria, José e os discípulos em meio às tempestades, é o mesmo Deus que hoje segura a sua mão. Talvez você esteja vivendo dias de medo, enfrentando uma enfermidade, uma crise financeira, uma dor na família ou uma angústia que ninguém conhece. Talvez você tenha perdido o sono, a esperança ou até a confiança de que tudo pode mudar. Mas hoje o Senhor olha para você e repete as mesmas palavras que ecoaram por toda a Bíblia. Não tenha medo, porque eu estou com você. O medo nos faz olhar para o tamanho do problema. A fé nos faz olhar para a grandeza de Deus. E quando confiamos verdadeiramente, descobrimos que nenhuma muralha é maior do que o poder do Senhor. Nenhuma tempestade é mais forte do que a sua presença. E nenhuma noite é capaz de impedir o amanhecer que Ele preparou para os que esperam nele. Por isso, antes de encerrar este vídeo, eu quero fazer um convite especial. Se você está com medo, angustiado, preocupado com o futuro ou carregando um peso que parece grande demais para suportar, permaneça até o final do vídeo para fazermos uma oração. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir o que Deus continua dizendo. Não tenha medo. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para alcançar uma vida que estava prestes a desistir. Também deixe o seu like, pois isso ajuda esta mensagem de esperança a chegar a muito mais pessoas. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo reflexões que fortalecem a alma, alimentam a esperança e aproximam você do coração de Deus. Que o Senhor abençoe profundamente a sua vida, fortaleça a sua fé e faça você experimentar a paz que só Ele pode dar. Nunca se esqueça, quem caminha com Deus pode enfrentar qualquer tempestade, porque jamais caminha sozinho. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Agora, vamos à oração. Entregue ao Senhor aquilo que está roubando a sua paz. Abra o seu coração e permita que Ele fortaleça a sua fé. Renove sua esperança e enche sua alma com a certeza de que jamais o abandonará. Senhor meu Deus, hoje eu entrego em Tuas mãos todos os meus medos, preocupações e angústias. Tu conheces o meu coração e sabes tudo o que estou enfrentando. Dá-me coragem para seguir em frente e fortalece a minha fé. Quando o medo tentar me paralisar, lembre-me de que Tu estás ao meu lado e nunca me abandonas. Acalma o meu coração, renova a minha esperança e enche a minha alma com a Tua paz. Que eu aprenda a confiar mais no Teu amor do que nas minhas dificuldades. Eu entrego a Ti a minha vida, a minha família, os meus sonhos e o meu futuro, sabendo que Tu cuidas de cada detalhe. Obrigado, Senhor, porque posso descansar na certeza de que estás comigo, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser a melhor professora que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. É uma loucura. Né? Porque não se olha, mas olha o outro. É um olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de você perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Esses dias eu fiquei pensando em como é longo o caminho espiritual que nós temos que traçar. Diante de um tempo tão curto de vida que Deus nos dá. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente vai escutando a palavra e vai observando a distância que está de Deus e nós. Aquilo que Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Quão distante, quão longo é o nosso caminho espiritual. No tempo de vida curto, 90, 100, é curto para que a gente possa de verdade, ser transformado. Talvez porque a gente passou mais da metade da nossa vida entrando na igreja para assistir missa sem saber o que estava fazendo. Entrava e saía sem saber. Se alguém te perguntasse: o que o padre falou hoje na missa? Eu falei: não sei não. Qual foi o primeiro evangelho? Não sei qual é o evangelho. O que misturou com a segunda leitura? Primeiro, não sei, não prestei atenção. Entrou e saiu. E por tantas vezes fomos católicos de domingo, contentavam em vir à missa ao domingo. Confessar só uma vez por ano, né? Que é o que a igreja pede, tá bom. Consciência zero da nossa transformação. Zero. Isso me apavora. Porque nós não vamos, sabe a sensação de que eu tenho, menino, caminhando sem noção do perigo? Os mais velhos aqui vão entender o que era o desenho animado do Mr. Magoo. Ceguinho. Passava por cada perigo, impressionante, tudo, nada acontecia. Assim a gente andando, cego. Sem despertar para a realidade espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade em entender que o ser humano tem uma realidade terrena e espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade de entender que somos corpo e alma. Nós nutrimos muito pouco a nossa alma. Nós não levamos ela a sério como levamos a vida profissional. Estou falando mentira? Não estamos, né? Vou só perguntar: quanto tempo a gente dedica à leitura das coisas de Deus? Quanto tempo a gente lê a palavra todos os dias? E a gente vai ficar envergonhado. Nós já estamos terminando setembro. Eu fico pensando: quantos livros de verdade, teológicos, nós lemos esse ano? É de chorar. Foi nada. Se você somar quantas horas você ficou na internet, você teria lido o livro. Mas é como isso não nos preocupasse. A gente não nutre a nossa alma, a gente não pensa no nosso caminho espiritual. Então, se a gente apertar a gente mesmo, a gente está com aquela fé lá do catecismo e não fizemos um progresso espiritual. Então, por isso eu estou falando quão distante, quão longo é o caminho espiritual que temos que traçar, temos que viver em relação ao tempo que Deus nos dá. Então, quando Jesus, nesse domingo, né, eu já falei com vocês, toda vez que Jesus conversa com os discípulos, hoje Ele conversa comigo, conversa com você. Porque hoje nós é que somos esse povo. Somos nós hoje que continuamos o caminho. Então, quando Ele fala, Ele chegou naquela casa, sentou com os discípulos, quando Ele anuncia pela terceira vez que Ele vai morrer, que Ele vai ressuscitar, e eles estão preocupados em quem é o maior. Quem é o mais poderoso no nosso meio que andamos com Jesus? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais importante? Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Aí Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam conversando? E eles ficaram mudos. Ele falou o que para ele? Essa doçura chamada Jesus, né? Assentou com eles, assentou. E falou com eles:
se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quando Jesus diz assim, se alguém quiser ser o primeiro, é lícito ou não é lícito querer ser o primeiro? Vocês não podem ter dúvida disso. Não pode ter dúvida disso. Nós temos que ler a palavra de Deus e temos que entender o que Jesus quer dizer. Você pode ou não querer ser o melhor profissional? Sim ou não? Sim, claro que pode. Por isso Jesus pergunta, se você quiser ser o primeiro, qual o mal há nisso? Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser o melhor professor que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. Ok? Não tem nada de ilícito nisso. O que eu não posso? Eu não posso fazer com que isso seja uma arma para me oprimir alguém, para me fazer de uma autoridade em cima de alguém e desprezar o outro. Eu tenho que pegar a minha capacidade, do talento que Ele me deu e colocar a serviço dele e do irmão. Aí é que está a pega evangélica. Aí que é a diferença. O que você fez com esse dom que Ele te deu? Estar a serviço do outro. Estar a serviço de Deus. Aquilo. Como é que o Senhor me sonha hoje? O que o Senhor quer que eu faça contigo? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Como é que eu faço com esse talento que o Senhor me deu hoje? Eu quero ser o melhor. Para quê? Para ser o mais famoso? Não. Para servir mais. Para aliviar mais a dor, aliviar o sofrimento, trazer uma alegria, melhorar a vida do outro, abrir caminho para o outro. Isso coloca a sua vida a serviço naquele talento que Ele te deu. Quantas coisas você pode fazer e só você pode fazer com aquele dom que Ele te deu? É muita coisa. É muita. Coloca a serviço. Comece a prestar atenção nisso, vocês vão ficar impressionados. Mas se no nosso meio, se no nosso coração tiver aquilo que Tiago falou. Se você quiser ver, Tiago capítulo 3. E ele fala, mas se tiver inveja e rivalidade, tem não. Está vendo como é que a nossa conversão é longa? É difícil. Porque se vocês estão em um ambiente fechado de trabalho, se alguém desponta ou alguém é chamado a ganhar um cargo, o resto vai matá-lo. Estou falando mentira? Por que ele que foi chamado? Eu sou muito mais bacana. Então onde a inveja, a rivalidade, Deus está? Não. Não somos filhos do mesmo Pai? Está vendo como é que o processo é difícil? Essa sabedoria do mundo não é de Deus, né? É difícil. Aqui está todas as desordens e todas as espécies de obras más. Quantos matam por ciúme, por inveja? Quantos tentam destruir o trabalho do outro, porque não fui eu que fiz? Qual é a consciência cristã? Qual é a consciência que somos filhos do mesmo Pai e que cada um de nós tem um talento a desenvolver? Qual é a dificuldade em descobrir que o outro tem um dom maravilhoso? Qual é a dificuldade? É que o nosso coração é duro, é fechado. Nós vivemos para hoje, para aqui e agora. Não temos dimensão de eternidade. Não temos dimensão que somos filhos de um Deus que nos convida a viver uma vida que a gente não tem noção, não tem limite. Mas a gente fica preso no nosso nada, né? No nosso ateliê, na nossa segurança aqui. Está errado. Então, vocês imaginem a distância que temos nós e Deus. Em Deus não há orgulho, porque Ele é o que é, né, gente? Ele é abundância, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? O orgulho está em nós, que nós temos que estar vivendo sempre em constância vigilância, porque nos incomoda o ciúme. Nós temos sempre vivendo com o olho estrábico. Eu estou de olho na minha coisa e de olho na conta do outro, na conta do Instagram do outro. Acorda, eu estava brincando com as minhas adolescentes, que elas desmaiam na escola, não comem, porque elas acordam e vão olhar o Instagram. O que vocês têm com a vida do outro? Nada. Então elas vão olhar o Instagram para depois arrumar o cabelo, depois maquiar. Não dá tempo, chega na escola, não comeu, desmaia. É uma loucura, né? Mas porque não se olha, mas olha o outro. É um olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer através de você. Então, como nós temos que trabalhar essas coisas em nós? Como eu olho isso aqui e falo, meu Deus, quanta coisa, né? Quando o Evangelho, a primeira leitura de segunda-feira, dizia assim, é tudo para a gente poder aprender, não fala misericórdia, Senhor. É misericórdia, né? Fala assim, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E às vezes você pode fazer alguma coisa por outro agora que ele chegou. Aí você fala assim, não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei.
Cada vez que eu escuto essas coisas, eu tenho que parar e pensar, será que eu estou fazendo isso? Será que a pessoa chegou, me ligou, ou foi atrás de mim, eu falo, não, hoje não tem jeito, volta amanhã. Pode ser que amanhã eu que não tenho um amanhã, o outro não tem um amanhã. Isso está em Provérbios, mas a gente não lê, né? Então a gente não sabe. Então o quanto que é preciso a gente prestar atenção na palavra, porque é isso que vai nos transformando. Então é muito interessante quando a gente precisa se colocar mesmo de verdade diante do Senhor, né? E eu penso numa passagem, está no livro de Amós, se não me engano, capítulo 7, versículo 14. Amós foi um profeta. E aí falou com ele que ele não podia profetizar. Ele falou, mas eu não sou profeta, eu era vaqueiro e cultivava sicômeros. Vocês leram isso já na palavra de Deus, no Antigo Testamento? O que é sicômoro? Sicômoro é uma árvore que dá muito fruto, mas é um fruto que não tem gosto de nada. Então, antes da colheita, aquele que cuida dessa árvore tem que cortar com cuidado cada fruto. Para quê? Para que a seiva penetre e, sem transformar a substância, ela dá gosto a esse fruto. Então ele fica saboroso. Essa é a nossa história. Que na verdade, nós, enquanto não escutamos a palavra de Deus, não com esse ouvido, mas com o ouvido do coração, e essa palavra não gera vida em mim, eu não vivo uma conversão. É mesmo que eu entre por aqui e saio por aqui. Eu entro e saio e vivo o meu evangelho, e vivo a minha vida sem saber o que Deus pensa sobre isso. Então o evangelho, a palavra de Deus, é esse suco que dá gosto à nossa vida, que nos faz ter sabor, senão nós somos um bando de insonso. Fala, você é católico, você é cristão, mas sua vida é igual de pagão, está reagindo igualzinho um pagão. O que vai dar esse entalhe, o que vai nos transformar? É somente a palavra, quando eu permito que ela se gere vida em mim. Porque se eu escutei essa palavra, igual eu falei agora com vocês de Provérbios, se alguém te procurar e te falar, me faça um favor, e você puder fazer, e não fizer, na hora você vai lembrar da palavra de Deus, fala, peraí, volta atrás, porque essa palavra já tocou o meu coração, e eu tenho que pensar nela. Então, se essa palavra não me transformar, está resolvendo o que? Vim aqui escutar? Nada. Eu digo para vocês, nada. E Deus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Está lá em Apocalipse, você só lê. E aí Jesus fala uma outra palavra, porque a gente tem que prestar atenção, que o caminho com Deus, ele vai exigindo de nós cada vez mais uma conversão cada vez mais profunda. Saia da superfície, mergulhe e faça valer a sua vida espiritual. Porque da outra coisa que ele diz se alguém, ele fala, ele coloca uma criança no colo e fala, se a gente não for como uma criança, se a gente não acolher uma criança e não for como ela, a gente não entra no reino dos céus. Qual é a questão da criança? Seria devolver para cada um de nós aquela pureza inicial lá de Adão, enquanto ele convivia com Eva, que Eva não era propriedade dele ainda, e era apenas uma companheira. Quando a gente, criança, não possui, né? A criança vive com o que tem, na alegria do que tem. A criança vive essa pureza, essa simplicidade até 5 anos de idade, só. Depois disso, acabou, só até 5. E a criança, ela tem uma confiança. A criança tem uma entrega. Então o que Jesus nos diz aqui? Solta o que você está segurando. Solta a rédea da sua vida e deixa ela comigo. Solta a segurança que você tem nas suas posses, naquilo que você acha que te dá segurança na vida. Solta e entrega. Vive como uma criança entregue na confiança, no abandono, na consciência que tem um pai que ama. É preciso se abandonar. Sem isso, sem que a gente acha que a gente é que resolve tudo, a gente que é capaz de tudo. Jesus fala assim, não confie nas suas mãos, confie em mim. Não confie, apenas em mim. Esse é um convite que eu posso ou não querer aceitar. Essas propostas nós podemos ouvir e querer que isso nos transforme, ou ouvir e falar, isso não tem nada a ver comigo. Isso está na mão de quem? Sua, somente sua. A conversão é um processo pessoal, quando eu me permito ser transformado. Por isso eu preciso ficar perto do fogo. Senão a pipoca só vai virar pipoca se ela transformar o milho no fogo. Se ele não submeter ao fogo, vai ser eternamente milho.
Nós só vamos ser transformados, de verdade a nossa vida ser purificada. Eu só vou conseguir trabalhar desinteressadamente para servir a Deus e ao meu irmão quando eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu amor e Ele deu o modelo. Ele como Senhor lavou os pés. Ele como Senhor veio servir. E nós queremos ser servidos, não é o contrário. É o contrário. É impressionante. Nós que somos pequenininhos queremos ser grandes. E Deus, porque é grande, não se incomoda de ser humilde. Ele não incomoda de ser o último. Ele não se incomoda. Mas nós é que temos complexo, né? É pequenininho demais, quer ser maior. Quer parecer maior aos olhos dos outros. Quer parecer que é importante. Somos nada. Absolutamente um pó. Já descobrimos que somos um pozinho amado. Mas somos um pó. Não deixamos de ser um pozinho. Mas precisamos tomar consciência. Somos o que mesmo? Estamos aqui a serviço de Deus. Eu lembro de um depoimento de uma alma do purgatório, não que ela falou comigo, viu, gente? É os livros, né, que a gente vai ler. E que ela conta a história de uma lavadeira que fez tudo com tanto amor que ela foi para o céu direto, sem escala. E gozava do céu. Em purgatório, que a vida dela foi uma vida de doação. Quem sabe quem ela é? Ninguém. Quem viu a santificação dela, a santidade dela? Deus. Mas nós fazemos tudo para que as pessoas vejam. E eu digo para vocês, as pessoas podem te ver e pensar o que quiser de você. Quem é que sabe de verdade como é que é seu coração? Só Ele. Então vamos pensar nessas coisas que eu estou dizendo, vamos pedir a Ele que essa palavra seja como um entalhe para nós. Como Nossa Senhora foi absolutamente disponível a Deus, aberta para que Ele pudesse fazer com ela o que Ele fez. Que a gente também seja, não ponha limites à ação de Deus na nossa vida. Fala com o Senhor, abra o ouvido do meu coração, me ajuda a ouvir essa palavra, e que pela ação do Espírito Santo, então cada vez que eu já falei isso mais de uma vez com vocês, que o sacerdote for proclamar a palavra de Deus, fala com ele e envia seu Espírito Santo, para que ele me faça ouvir a palavra, e que ela transforme isso no meu coração, e gere vida em mim. Vida quer dizer ação. Eu tenho que viver baseado na palavra. Quando as pessoas falam, por que você faz desse jeito? Porque foi assim que ele me pediu. Por causa dele, eu faço assim. Por ele. Para mais ninguém, é para ele. Porque ele ensinou e falou, se você quiser, a doçura dele é muito grande. Se você quiser ser o último, meu filho, sirva a todos primeiro. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Mas seja como uma criança, confie em mim, se abandone em mim. E você deixa eu te levar, que eu te levarei para o caminho certo. Vamos pedir a Deus a graça de ouvir a palavra com o coração. E ter a graça de ser transformado, assim como o fruto do sicômoro recebe o suco e passa a ter gosto, sabor. Que nós sejamos exatamente o cristão que tem sabor, que dá sabor ao mundo, que dá sabor ao local que você trabalha, que dá sabor à sua família, que transforma o ambiente que você chega, porque a sua vida tem gosto e dá gosto que as pessoas possam ver. Não vamos ser essa coisa insonsa no mundo, que as pessoas não sabem nem o que é aquilo que nós somos. Mas que a gente de verdade deixe a marca nesse mundo. E a marca que nós temos nesse mundo, o tempo que Deus nos deu aqui para aprender somente uma coisa, qual é? Qual é? Qual é a linguagem que temos que aprender nesse mundo? Do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Que Deus nos conceda essa graça de sairmos e sermos cristãos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, a maior pergunta não é quantos anos viveremos, mas o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos confiou. Estamos apenas ocupando espaço neste mundo ou estamos permitindo que a palavra transforme o nosso coração? Todos os dias, Deus nos oferece uma nova oportunidade de mudar, uma nova chance de trocar o orgulho pela humildade, a inveja pela gratidão, a indiferença pelo amor e o egoísmo pelo serviço. A verdadeira grandeza não está em ser reconhecido pelas pessoas, mas em ser encontrado fiel aos olhos de Deus. Que nunca nos falte coragem para abandonar aquilo que nos afasta do Senhor e confiar como uma criança nos braços do Pai. Que a palavra de Deus deixe de ser apenas algo que ouvimos e passe a ser aquilo que vivemos. Porque quando ela encontra um coração disposto, ela muda pensamentos, transforma atitudes, restaura famílias, cura feridas e faz nascer um cristão que ilumina todos ao seu redor. Lembre-se, um dia, tudo que conquistamos ficará para trás. O que levaremos para a eternidade
será apenas o amor que oferecemos, o bem que praticamos e a fidelidade com que respondemos ao chamado de Deus. Por isso, não adie sua conversão. Comece hoje. Permita que Deus molde sua vida, transforme seu coração e faça de você um instrumento da sua paz. Que ao final da sua caminhada, possamos ouvir as palavras mais belas que um filho de Deus pode receber. Vinde, benditos de meu Pai. Que o Senhor fortaleça sua fé, encha sua alma de esperança e faça de você um cristão que leva o sabor do Evangelho por onde passar. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Deixe também o seu like, pois isso ajuda essa reflexão a alcançar ainda mais pessoas sedentas de Deus. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e continue caminhando conosco, sempre buscando crescer espiritualmente e viver o Evangelho todos os dias. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo permaneça sempre em seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.